Mientras los oía cantar, Enquanto eu escutava vocês cantando, recordaba Apocalipsis capítulo 5. eu lembrava de Apocalipse 5. En la presencia del Cordero habrá hombres, mujeres de todo pueblo, tribu, lengua, Na nación, presença do Cordeiro haverá pessoas de toda raça, tribo, língua e nação, alabando a nuestro Señor y Salvador por los siglos de los siglos. louvando nosso Senhor e Salvador pelos séculos dos séculos. Esto es el ensayo. Isso aqui é um ensaio. Vamos a Romanos capítulo 3. Vamos para Romanos capítulo 3. Voy a pedir a nuestro hermano que lea los versículos 27 al 31. Vou ler do 27, Romanos 3, 27 ao 31. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Una vez más vamos a orar. Vamos orar. De nuevo, Señor, Novamente, Senhor, necesitamos que tu Espíritu venga con poder necessitamos que o Teu Espírito venha com poder en la exposición de tu palabra. na exposição da Tua Palavra. Concédenos, Señor, Nos conceda, Senhor, que podamos adorarte mientras predicamos que possamos Te adorar enquanto pregamos y que nuestros hermanos aquí puedan adorarte mientras e escuchan. que nossos irmãos aqui possam Te adorar enquanto escutam. Señor, exalta a Cristo, Exalta a Cristo, Senhor, porque te lo pedimos en su nombre. porque pedimos no Seu nome. Amén. Amém. Cuando leemos las cartas del Nuevo Testamento, Quando lemos as cartas do Novo Testamento, y especialmente la carta de Pablo Es- a los romanos, especialmente a carta de Paulo aos Romanos, viene a ser evidente que los apóstoles estaban absolutamente convencidos se torna evidente que os apóstolos estavam absolutamente convencidos de que los cristianos necesitan entender el Evangelio cada vez más de que os crentes precisam entender o Evangelho cada vez mais y cómo debemos aplicar este Evangelio en todas las áreas de nuestra e vida. como devemos aplicar esse Evangelho a todas as áreas da nossa vida. Y eso es precisamente lo que tenemos en este pasaje que vamos a considerar ahora. É exatamente isso que temos nessa passagem que consideraremos agora. Ya Pablo nos ha explicado en qué consiste el Evangelio, Paulo já nos explicou o que é o Evangelho, pero ahora Pablo quiere que nosotros podamos unir los puntos mas agora ele quer que a gente junte os pontos entre nuestra doctrina y nuestra práctica. entre a nossa doutrina e a nossa prática. Lo que sabemos acerca de la justificación por la fe sola O que sabemos acerca da justificação pela fé somente y la forma como debemos vivir nuestra vida cristiana en el día a e día. a forma como devemos viver a vida cristã no dia a dia. Y Pablo lo hace respondiendo 4 preguntas E Paulo faz isso respondendo 4 perguntas. que surgen naturalmente de la enseñanza de este São pasaje. perguntas que surgem naturalmente do ensino dessa passagem, En los versículos 27 al 31, nos versículos 27 ao 31. Pablo responde cada una de estas preguntas en una forma breve y concisa, Paulo vai responder cada uma dessas perguntas de forma breve e concisa, tipo telegrama. tipo um telegrama. Y luego las amplía en el capítulo 4 Y de- usando el ejemplo de Abraham. E depois ele amplia isso no capítulo 4 usando o exemplo de Abraão. Primera pregunta. Primeira pergunta: ¿Dónde está pues la jactancia? onde está a jactância? Respuesta telegráfica. Resposta do telegrama: Queda excluida. ficou excluída. La respuesta más extensa está en el capítulo 4, versículos 1 al 3. A resposta maior está no capítulo 4, versículo 1 ao 3. Segunda pregunta. Segunda pergunta:
¿Por cuál ley queda excluida la jactancia? Por qual lei fica excluída a jactância? La respuesta corta en la segunda mitad del versículo 27. A resposta curta está na segunda metade do versículo 27. La respuesta larga, los versículos 4 al 8 del capítulo 4. A resposta longa está no capítulo 4, versículos 4 ao 8. Tercera pregunta. Terceira pergunta. ¿Es Dios el Dios de los judíos solamente? Deus é o Deus dos judeus apenas? ¿No es también el Dios de los gentiles? Ele também não é o Deus dos gentios? Respuesta corta, versículos 29 y 30 del capítulo 3. Resposta curta, versículo 29 e 30 do capítulo 3. Respuesta larga, capítulo 4, versículos 9 al 12. Resposta longa, capítulo 4, versículo 9 a 12. Cuarta pregunta. Quarta pergunta. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? Anulamos então a lei por meio da fé? Respuesta corta, versículo 31. Resposta curta, versículo 31. Respuesta larga, capítulo 4, versículos 17 al 25. Resposta longa, capítulo 4, versículos 13 ao 25. Donde Pablo nos muestra la perfecta armonía entre la ley y la fe. Onde Paulo mostra a perfeita harmonia entre a lei e a fé. Bien, ¿ya terminamos? Bom, terminamos aqui? No. Não. Esto es apenas la introducción. Isso é só a introdução. De manera, mis hermanos, que el capítulo 4 De modo que o capítulo 4 no es otra cosa que una enseñanza ampliada não é mais do que um ensino ampliado del texto que vamos a estudiar en esta ocasión. texto que vamos estudar agora. Y es una pena que no podamos ver el capítulo 4 completo. É uma pena a gente não poder estudar o capítulo 4 completo. Pero vamos a limitarnos a las 4 preguntas del final del capítulo 3. Então vamos nos limitar às 4 perguntas do fim do capítulo 3. Primera pregunta. Primeira pergunta. ¿Dónde está pues la jactancia? Onde está, pois, a jactância? Queda excluida. Foi de todo excluída. Si la justicia que necesitamos para ser aceptados por Dios Se a justiça que precisamos para ser aceitos por Deus tuvo que proveerla el mismo Dios teve que ser provista pelo próprio Deus por medio de la fe en por Jesucristo, meio da fé em Jesus Cristo, gratuitamente por gracia, gratuitamente pela graça, ¿hay algo de lo que los cristianos podamos jactarnos? então existe alguma coisa do que a gente possa se jactar? No, dice Pablo. Não, diz Paulo. Porque nuestra salvación depende de Dios, no de ti. Porque a nossa salvação depende de Deus, não de você. La jactancia no es otra cosa que la expresión verbal de la soberbia del corazón. Jactância é a expressão verbal da soberba do coração. La manifestación visible y palpable de nuestro orgullo interior. É a manifestação visível e palpável do nosso orgulho interior. Y es la soberbia lo que nos impide postrarnos delante de Dios en adoración y reconocerle como Dios. E é a soberba que nos impede de nos prostrar diante de Deus em adoração e reconhecê-lo como Deus. Y Pablo lo sabía muy bien, E Paulo sabia muito bem, porque esa era su condición antes de ser cristiano. porque essa era a condição dele antes de se tornar cristão. ¿Recuerdan cómo Pablo trata el tema de los judaizantes en el capítulo 3 de Filipos? De Lembra la carta a como los Filipenses. Paulo trata o tema dos judaizantes em Filipenses 3? Pablo dice allí Paulo ali vai que dizer si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más. que se alguém tem alguma coisa para confiar na carne, ele tem mais ainda. Si alguien cree que su jactancia está justificada, humanamente hablando, Se alguém crê que a sua jactância está justificada humanamente falando, bueno, yo podría decir, dice Pablo, que la mía estaba más que eu justificada. poderia dizer, pensa Paulo, diz ele, a minha está mais do que justificada. Circuncidado al 8º día, Circuncidado ao 8º dia, del linaje de da Israel, linhagem de Israel, de la tribu de da Benjamín, tribo de Benjamim, hebreo de hebreos. hebreu de hebreus, En cuanto a la lei, fariseo. quanto à lei, fariseu, En cuanto a celo, perseguidor de la quanto iglesia. ao zelo, perseguidor da igreja, En cuanto a la justicia que es en la ley, quanto à irreprensible. justiça da lei, irrepreensível. Yo podía jactarme en mi linaje, en mi religión y en mi moral, dice Eu Pablo. podia me jactar da minha linhagem, da minha religião e da minha moral. Paulo diz. Pablo era esa clase de hombre Paulo era esse tipo de homem que cualquier padre del primer siglo habría deseado para su hija como esposo. que qualquer pai do século I desejaria para ser o esposo da sua filha. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, Mas todas as coisas que para mim eram ganho, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. eu as considero como perca por amor a Cristo. Y ciertamente
aún. E certamente ainda, Ese aún es importante. e esse ainda é importante. Pablo escribió su carta a los filipenses 30 años después de su conversión. Paulo escreve a carta aos Filipenses 30 anos depois da Y conversão. él está diciendo 30 años después, E 30 anos depois ele está dizendo, cuando miro mi vida pasada, quando eu olho para minha vida passada, todo lo que yo tenía por ganancia, tudo que eu tinha por ganho, ahora lo tengo por basura. agora eu tenho como esterco, Por amor a Cristo. por amor a Cristo. Por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por amor do qual eu tenho tudo como esterco para ganhar a Cristo Y ser hallado en él, e ser encontrado nele, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, não tendo minha justiça própria, que é pela lei, sino la que es por la fe de Cristo, mas aquela que é pela fé de Cristo, la justicia que es de Dios por la a fe. justiça de Deus pela fé. Llegó un momento en que Pablo comprendió la verdadera condición de su corazón delante de Dios. Houve um momento em que Paulo compreendeu a verdadeira compreensão do seu coração diante de Deus, Al punto de darse cuenta de que todo en lo que él se gloriaba ao ponto de perceber que tudo aquilo no que ele se gloriava era basura. era lixo. Él no tenía otra opción que aceptar humildemente la justicia de Dios. Ele não tinha outra opção senão aceitar humildemente a justiça de Deus, La justicia que es de Dios por la a fe. justiça que é de Deus pela fé. Ahora, mis hermanos, no olviden que esta carta fue escrita originalmente a un grupo de cristianos. Agora, irmãos, não esqueçam que essa carta originalmente foi escrita a um grupo de crentes. Es a ellos que Pablo les está diciendo, ustedes no tienen nada de qué gloriarse. É a eles que Paulo está dizendo: vocês não têm nada para gloriar-se, No hay razón para jactarse. não têm razão para jactância. Y aunque es obvio que la jactancia es incompatible con el Evangelio, E mesmo sendo óbvio que a jactância é incompatível com o Evangelho, recuerden a los japoneses, lembrem dos japoneses. el pecado todavía mora en O nosotros, pecado ainda mora em nós, empujándonos de vuelta a esa jactancia que abandonamos en la conversión. ele nos empurra a essa jactância que nós abandonamos na conversão. Y a menos que nos prediquemos este evangelio de la justificación por la fe sola todos los E a menos días, que preguemos a nós mesmos esse evangelho da justificação pela fé todos os dias, no vamos a poder mantener a raya la hiedra venenosa del orgullo. não poderemos manter distante a erva venenosa do orgulho. Spurgeon decía, Spurgeon dizia: si yo no corto la hierba del orgullo todos los días, se eu não cortar a erva venenosa do orgulho todos os dias, a la semana la tengo hasta el cuello. quando termina a semana ela chega até o meu pescoço. Jonathan Edwards decía, Jonathan Edwards dizia: por desgracia, desgraçadamente, cuánto orgullo permanece en el corazón de los mejores hombres. quanto orgulho permanece no coração dos melhores homens. Esa es la peor parte de este cuerpo de pecado y de muerte. Essa é a pior parte deste corpo de pecado e morte. El orgullo es el primer pecado que se introdujo en el universo O orgulho é o primeiro pecado que foi introduzido no universo y el último que será e o desarraigado. último a ser desarraigado. Es el más terco de los enemigos de Dios. É o mais teimoso dos inimigos de Deus. Cualquier cristiano es capaz de ser atrapado por el orgullo, Qualquer crente pode ser apanhado pelo orgulho de jactarse por cualquier cosa, e jactar-se de qualquer coisa, incluyendo cosas buenas incluindo coisas boas, como la sana doctrina, por como a ejemplo. sã doutrina, por exemplo. ¿Acaso no te has visto alguna vez Alguma vez você não percebeu, defendiendo las doctrinas de la gracia você não se pegou defendendo as doutrinas da graça con una actitud que niega completamente la gracia de esas doctrinas? com uma atitude que nega completamente a graça dessas doutrinas? ¿Nunca te has sentido superior Você nunca se sentiu superior a esos cristianos que no entienden bien la gracia? a esses crentes que não entendem direito a graça? Nosotros somos reformados. Nós somos os reformados. Eso es precisamente lo que Pablo está diciendo aquí. É o que Paulo está dizendo aqui, Que no tienes nada de qué jactarte. que você não tem nada de que se jactar. Mis hermanos, el pecado del orgullo está ahí al acecho, Meus irmãos, o pecado do orgulho está ao nosso redor. esperando para darnos el zarpazo. Ele está procurando nos pegar.
No pienses ni por un momento que por el hecho de ser cristiano Não pense nem por um instante que pelo fato de ser cristão o cristiana ou cristã, estás exento de ese pecado. você está isento desse pecado. Yo no sé ustedes, mis hermanos, Eu não sei vocês, meus irmãos, pero yo a veces me encuentro a mí mismo mas às vezes eu vejo a mim mesmo buscando formas tan creativas buscando maneiras tão criativas para que la gente se entere de lo que yo he hecho. para que as pessoas saibam o que eu já fiz. Decía Hugh Martin, un creyente del pasado, Dizia um crente do passado, Hugh Martin, Hugh Martin, me gusta que me alaben, eu gosto que me louvem, pero aborrezco el placer que siento. mas não gosto do prazer que eu sinto. Mis hermanos, el orgullo y la jactancia no es cualquier pecado, Meus irmãos, orgulho e jactância não é um pecado qualquer, porque le roba la gloria a Dios. porque ele rouba a glória de Deus. Nosotros somos ladrones de gloria. Nós somos ladrões da glória. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo Paulo 31, diz em 1 Coríntios 10:31, que si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, hacedlo todo para la gloria de Dios. façam tudo para a glória de Deus. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as A Él coisas. sea la gloria por los siglos. A ele seja a glória pelos séculos. Es por eso que Pablo se afana en explicar el Evangelio con todo lujo de detalles. É por isso que Paulo tem a preocupação de explicar o evangelho com todos os detalhes. Porque es únicamente la doctrina de la justificación por la fe sola, gratuitamente, por gracia, Porque é somente a doutrina da justificação pela fé, somente, gratuitamente por por graça, gracia, aplicada en nuestro corazón, lo que puede librarnos de esa maldición. aplicada ao nosso coração, é o que nos livra dessa maldição. Hace unos meses atrás, Faz alguns meses, estaba en un tratamiento para las eu alergias. estava fazendo um tratamento para uma alergia. Tenía que ir al alergista todos los lunes Então eu tinha que ir ao médico toda segunda-feira. y me ponían 3 inyecciones. E me davam 3 injeções. 2 en el brazo derecho, 2 no braço direito, 1 en el brazo izquierdo. uma no braço esquerdo, Todos los lunes. toda segunda-feira. Bueno, mi hermano, lo que yo te estoy diciendo Meu irmão, o que eu estou dizendo para você es que tú y yo necesitamos la vacuna del Evangelio, é que eu e você precisamos da vacina do evangelho. pero no una vez a la semana. Mas não é uma vez por semana. Es cada minuto del día. É cada minuto do dia. Todos los días, cada hora, cada Todos minuto. os dias, toda hora, todo minuto. Somos salvos por medio de la fe sola, Somos salvos pela fé somente. gratuitamente por gracia. Gratuitamente pela graça. Así que no tenemos nada de qué jactarnos. Então não temos nenhum motivo de jactância. Porque nuestra salvación depende de Dios, enteramente de Dios, de Porque principios a de nossa fe. salvação depende de Deus totalmente, do começo ao final. Segunda pregunta. Segunda pergunta. ¿Y por cuál ley queda excluida la jactancia? E por qual lei é a jactância excluída? ¿Por la de las obras? Pela lei das obras? Respuesta. Resposta. No, sino por la ley de la fe. Não, mas pela lei da fé. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da Dios lei. diseñó un plan de salvación que destruye nuestro orgullo, Deus desenhou um plano de salvação que destrói o nosso orgulho. porque excluye todo tipo de mérito por parte del hombre. Porque exclui todo tipo de mérito por nossa parte. Si la salvación dependiera de nuestra obediencia a la ley de Dios, Se a salvação dependesse da nossa obediência à lei de Deus, tendríamos de que jactarnos. teríamos motivo para se jactar. Pero el hombre es justificado únicamente por medio de la fe. Mas o homem é justificado unicamente pela fé, Y Pablo añade sin las obras de la ley. as obras da lei, Paulo acrescenta. Él pudo haberse limitado a decir por medio de la fe, Ele podia dizer apenas por meio da fé, pero él quiere evitar a toda costa que de alguna manera mezclemos la fe con las obras. mas ele quer evitar a todo custo que a gente misture a fé com as obras. Somos justificados por la fe, Somos justificados pela fé, solo por la fe, somente pela fé, sin las obras de la sem ley. as obras da lei. Pastor, nosotros somos cristianos evangélicos reformados. Pastor, mas nós somos crentes evangélicos reformados. Ya entendemos eso. Nós já sabemos isso. No insista tanto en ese punto. Não seja tão insistente nesse ponto. De verdad, mi hermano, no necesitas escuchar eso.
Realmente você acha que não precisa escutar isso? Déjame hacerte una pregunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. ¿Cuántas veces tú te has levantado por la mañana Quantas vezes você levantou de manhã y dices, oh, wow, me levanté hoy bien temprano? e você disse, que bom, levantei hoje bem cedo, Check. na minha lista. Leí mi Biblia. Li a Bíblia, Check. na lista. Oré por 1 hora. Orei 1 hora. Check. Hasta le prediqué el evangelio a un compañero de Preguei trabajo. o evangelho para um colega do trabalho. Check. Mais um ponto. Hoy Dios tiene que bendecir. Hoje Deus tem que me abençoar. Por fin, ¿es por tus obras o es por la fe? É pelas tuas obras ou é pela fé? Mis hermanos, la única razón por la que Dios nos bendice Meus irmãos, a única razão para Deus nos abençoar es por Jesucristo. é por Jesus Cristo. No tiene nada que ver contigo. Não tem nada a ver com você. Que es por la fe sola. É pela fé somente. Recuerde, Jesucristo es el Hijo amado de Dios. Lembrem, Jesus Cristo é o Filho amado de Deus. Y tú estás en el amado. E você está no amado. Porque Dios te escogió para estar en el amado Porque desde antes de la Deus fundación del mundo. te escolheu para estar nele antes da fundação do mundo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Bendito Jesucristo, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus que nos Cristo, bendijo con toda bendición que espiritual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais en los lugares celestiales en Cristo, nas regiões celestiais em Cristo. según nos escogió en Él Segundo, nos escolheu nele desde antes de la fundación del antes da mundo. fundação do mundo. No tenemos nada de que jactarnos. Não temos nada para nos jactar. Nuestras obras no juegan ningún papel en este asunto. Nossas obras não têm nenhuma participação nesse assunto. Escuchen lo que dice Pablo en Romanos 4, Escute o que diz Paulo em Romanos 4, versículo 4. versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, su fe le es contada por sua justicia. fé lhe é atribuída como justiça. Tú trabajas Você trabalha durante todo un mes durante todo o mês y al final te dicen, e no final falam para você, fulano pasa por la oficina del director, fulano, vai lá na oficina do diretor, tengo un regalo para ti. tem um presente para você. Aquí está tu sueldo. Aqui está o teu salário. Eso no es un regalo. Isso não é presente. Yo me lo gané. Eu ganhei isso. Pero la salvación no es un sueldo, Mas a salvação não é salário, es un regalo de é gracia. um presente da graça. Si mezclamos las obras con la fe, vamos a terminar minando el evangelio Se misturamos obras e fé, vamos terminar minando o evangelho y encontrando razón para jactarnos e achando razões para jactância y para sentirnos superiores a los demás. e para nos sentirmos superiores aos demais. ¿Qué era lo que pasaba con los judíos del primer siglo? Era o que acontecia com os judeus do primeiro século. De ahí la tercera pregunta de Pablo. Daí vem a terceira pergunta de Paulo, Versículo 29. versículo 29. ¿Es Dios el Dios de los judíos solamente? É Deus, porventura, o Deus somente dos judeus? ¿No es también el Dios de los gentiles? Não é também dos gentios? Respuesta. Resposta, Versículo 29. versículo 29. No, es también ciertamente también de los gentiles. Não, certamente ele também é dos gentios, Porque Dios es uno. porque Deus é um. Y Él justificará por la fe a los de la E circuncisión ele justificará pela fé os da circuncisão y por medio de la fe a los de la e incircuncisión. por meio da fé também os incircuncisos. La circuncisión era el ritual dado por Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, A circuncisão era o ritual dado por Deus ao povo de Israel no Antigo Testamento, como señal del pacto que Él había hecho con ellos como nación. como sinal do pacto que Deus fez com eles como nação. El problema es que los judíos llegaron a pensar O problema é que os judeus começaram a pensar que ellos tenían una ventaja sobre todas las naciones del mundo por el hecho de ser judíos. que eles tinham uma vantagem sobre todas as nações do mundo pelo fato de serem judeus. Nosotros tenemos la circuncisión. Nós temos a circuncisão. Ellos olvidaron que el único Dios vivo y verdadero Eles esqueceram que o único Deus vivo e verdadeiro había escogido a la nación de Israel tinha escolhido a nação de Israel como un instrumento para bendecir todas las familias de la tierra. como instrumento para abençoar todas as famílias da terra. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Essa foi a promessa que Deus deu a Abraão. Ahí están incluidos los brasileños Aí estão incluídos os brasileiros y los dominicanos. e também os dominicanos.
todas las familias de la tierra. todas as famílias da terra. De manera que hay un solo Dios De forma- para todas las De naciones forma que há um só Deus para todas as y nações un solo medio de salvación para todos. e apenas um meio de salvação para todos. Ahora, la forma como Pablo demuestra eso en el capítulo 4 de Agora, Romanos a forma de Paulo mostrar isso no capítulo 4 de es Romanos simplemente genial. é simplesmente genial. Es inspirado por el Espíritu de Dios, Ele é inspirado pelo Espírito de Deus, pero se nota que Pablo conocía bien su Biblia. mas nós vemos que Paulo conhecia bem a Bíblia. Dice Pablo en Romanos 4:9. Diz Paulo em Romanos 4:9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Porque dizemos que Abraão teve a fé de Abraão foi contada como justiça. ¿Cómo pues le fue contada? Como, pois, lhe foi atribuída? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Mis hermanos, ¿en qué capítulo de la Biblia Abraham fue justificado por la fe? Meus irmãos, em qual capítulo da Bíblia Abraão foi justificado pela fé? En Génesis capítulo 15. Em Gênesis 15. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraão creu em Deus e isso lhe foi contado como justiça. ¿En qué capítulo de la Biblia Dios le dio a Abraham la circuncisión como señal de la Em justificación? qual capítulo Deus deu a Abraão a circuncisão como sinal da justificação? En el capítulo 17. No capítulo 17. Probablemente 14 años después. Provavelmente 14 anos depois. Así que Abraham fue justificado por la fe, Então Abraão foi justificado pela fé, siendo un pagano gentil. sendo ainda um pagão gentio. Y Dios lo hizo de esa manera E Deus fez dessa forma para que Abraham fuera el padre de todos los que creen. para que Abraão fosse o pai de todos os que No creem. importa si son judíos, brasileños Não o chinos importa o se são dominicanos. chineses, brasileiros, chineses, dominicanos. Siempre ha sido por gracia, por medio de la fe en Sempre Jesús. foi pela graça por meio da fé em Jesus. No por obedecer la ley. Não por obedecer a lei. ¿Quiere esto decir entonces que la ley no tiene ninguna importancia? Você está dizendo então que a lei não tem nenhuma importância, ¿Que debemos desechar la que ley? devemos desprezar a lei? Esa es la cuarta y última pregunta. Essa é a quarta e última pergunta. Versículo 31. Versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley. Anulamos, pois, a lei pela fé? De ninguna manera. Não, de nenhuma Al maneira. contrario, confirmamos la ley. Antes confirmamos a lei. Pablo está lidiando aquí con un problema muy común. Paulo está lidando com um problema muito comum. Las conclusiones apresuradas a las que llegamos muchas veces As conclusões apressadas a que nós muitas vezes chegamos cuando no somos capaces de conectar dos realidades quando não somos capazes de conectar duas realidades que a primera vista parecen que à contradictorias. primeira vista parecem se contradizer. Si Dios es soberano, Se Deus é soberano, ¿por qué debemos orar? então por que a gente tem que orar? Porque Dios dice que ores. Porque Deus diz para você orar. Dios dice, no tenéis lo que deseáis Deus porque diz, no pedís. vocês não pedem e não recebem porque não estão pedindo. Pastor, yo no entiendo eso. Pastor, eu não entendo isso. Si Dios es soberano, Se Deus é soberano, entonces ¿para qué yo tengo que orar? então por que eu tenho que orar? No lo entiendo. Eu não entendo. Yo tampoco. Eu também não. Pero Dios no te manda a entender sus misterios. Mas Deus não mandou você entender os mistérios Dios dele. te manda a obedecer. Deus mandou você obedecer. Si Dios es soberano en la salvación de los Se pecadores, Deus é soberano na salvação dos pecadores, entonces no debemos predicar el evangelio. então a gente não tem que pregar o evangelho. No, la Biblia dice que Dios escogió la locura de la predicación para salvar a los A escogidos. Bíblia diz que Deus escolheu a loucura da pregação para salvar os escolhidos. Si no les predicas, Se nós não pregamos, no se salvarán. eles não serão salvos. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10, 2 Timóteo 2,10, Paulo diz: todo lo soporto por amor a los escogidos, suporto todas as coisas por amor aos escolhidos, para que ellos también obtengan la salvación para que es en Cristo Jesús con eles gloria eterna. também tenham a salvação em Cristo Jesus com glória eterna. Tienes que predicarle el evangelio a los incrédulos para que se salven. Você tem que pregar o evangelho aos incrédulos para que eles sejam Porque salvos. los escogidos se van a salvar por medio de la predicación. Porque os escolhidos serão salvos através da pregação. ¿No lo entiendes? Não entende isso? Bienvenido al club. Bem-vindo ao clube.
Eso es lo que la Biblia É enseña. o que a Bíblia ensina. Y lo mismo está sucediendo aquí. E aqui acontece a mesma coisa. Pablo ha dicho que nadie será justificado por guardar la ley. Paulo diz que ninguém será justificado por guardar a Y que el lei. hombre es justificado por fe sin las E obras que o de homem la ley. é justificado pela fé sem as obras da lei. Ah, entonces la ley no tiene Ah, ningún valor. então a lei não tem nenhum valor. Por supuesto que no, dice Pablo. Claro que não é assim. De hecho, De fato, la doctrina de la justificación por la fe sola a doutrina da justificação pela fé somente más bien confirma la ley. confirma a lei. Y esto de dos maneras diferentes. Isso, ela faz isso de duas formas diferentes. Mostrándote en primer lugar que tú no puedes cumplirla. Em primeiro lugar, te mostrando que você não pode cumprir a lei. Y así llevarte a Cristo en E arrepentimiento y assim fe. te leva a Cristo em arrependimento e fé. Esa es la función de la ley. Essa é a função da lei. Callarnos la boca. Calar a nossa boca. Llevarnos a ver nuestra impotencia. Levar a gente a reconhecer a nossa impotência. Para que confiemos únicamente en Jesús. Para que confiemos unicamente em Jesus. Así que al confiar en Jesús, Então, ao confiar em Jesus, al venir a Él en arrepentimiento ao y fe, vir a Ele em arrependimento e fé, estamos confirmando la razón de ser de la ley. nós estamos confirmando a razão de existência da lei. Pero no solo eso. Mas não somente isso. Cuando vienes a Cristo confiando únicamente en Él, Quando você vem a Cristo confiando unicamente nele, Él no solo te perdona, Ele não apenas te perdoa, sino que también te transforma mas também te transforma y te da su espíritu e te dá o Espírito dele, de modo que puedas andar en obediencia a los mandamientos de la ley. de maneira que você possa obedecer os mandamentos da lei. No para ganarte el favor de Dios a través de tu obediencia, Não para que você ganhe o favor de Deus através da sua obediência, sino movido por el amor a Dios, mas para que você, movido pelo amor a Deus, sabiendo que ya fuiste favorecido gratuitamente por gracia. faça isso sabendo que você já foi favorecido gratuitamente por graça. Permítame ilustrar esta enseñanza Deixa eu ilustrar este ensino. a través de una ilustración que leí recientemente. Quero usar uma ilustração que eu li recentemente. Imagínate que tú estás delante de una montaña rusa Imagina que você está diante de uma montanha russa super wow demais y tú quieres subirte en ella. e você quer subir nela. El problema es que los vagones de la montaña rusa O problema é que os vagões dessa montanha russa están en una plataforma mucho más alta, pero mucho más alta que el techo de esta estão iglesia. em uma parte alta, mas muito mais alta do que o teto desse lugar. De repente se pone al lado tuyo un hombre llamado Moisés Aí de repente vem do teu lado um homem chamado Moisés. y Moisés te dice: E Moisés diz para você: debes subirte a la montaña rusa. você tem que subir na montanha russa. Si te subes a la plataforma, Se você subir nessa plataforma, vas a poder disfrutar toda la tarde você vai desfrutar a tarde inteira, mientras los vagones se mueven rápidamente enquanto os vagões correm rapidamente a través de los rieles. através dos trilhos. Pero tienes que subirte a la montaña rusa. Mas você tem que subir na montanha russa. Esa es la ley de la Essa é a montaña lei rusa. da montanha russa. Tú miras la plataforma E allá arriba aí você mira aquela plataforma lá em cima y comienzas a subirte por la única parte que parece que uno se puede e subir. você sobe pela única parte que você acha que dá para subir. Los rieles por donde corren los vagones. São os trilhos por onde os vagões andam. Pero están muy empinados Mas eles estão muito inclinados. y para colmo engrasados. E também estão distorcidos. Engrasados, con Engraçado. grasa. Aceitados. Escorregando, escorregadios, com graxa. Eso mismo. Así que tú estás tratando de subirte por los rieles, Então você está tentando subir pelo trilho, pero te resbalas. mas você está escorregando. Hasta que otra persona llamado Pablo Até que vem outra pessoa chamada Paulo, se pone también al lado e tuyo ela chega também do teu lado y te dice: espera, no hagas eso. e diz: espera, não faz isso não. Esos rieles no están hechos para escalar. Esses trilhos não foram feitos para você escalar. Ven aquí abajo. Vem aqui embaixo. Yo te voy a enseñar cuál es la manera correcta de hacerlo. Eu vou te ensinar a forma correta de fazer isso.
Pero es que Moisés dijo que había que subirse a la plataforma donde están los vagones. Ah, mas Moisés disse que eu tenho que subir lá onde os vagões estão. Esa es la ley de la montaña Essa é a rusa. lei da montanha russa. ¿Me estás diciendo ahora, Pablo, que Moisés se equivocó? Agora, Paulo, você está dizendo que Moisés estava errado? No, dice Pablo. Não, Paulo diz. Eso no es lo que te estoy Não é diciendo. isso que eu estou dizendo para você. Moisés tiene razón. Moisés tem razão. Si no te subes a la plataforma, no vas a poder usar la Se montaña você rusa. não subir, você não vai poder usar a montanha russa. Pero yo quiero enseñarte cuál es la manera en que te puedes subir allá y hacer lo que te dijo el Señor Moisés. Mas eu quero te ensinar como é que você vai subir lá para fazer o que Moisés disse. Entonces Pablo te señala hacia una grúa Então Paulo mostra para você uma grua con un cable bien largo y un arnés al final del com cable. um cabo bem grosso e um anzol, um gancho no final do cabo. Y luego te señala hacia un hombre que está en la grúa con un rostro muy bondadoso, E ele te mostra um homem que está lá naquela grua com um rosto bondoso que te saluda y te sonríe. e ele te dá uma saudação, um sorriso para você. Entonces Pablo te dice, Aí Paulo diz para você: déjame ponerte el arnés. deixa eu colocar em você, deve ser, El arnés. não sei, o cinto de segurança, cadeirinha. Imagina aí, gente. Y si sé, tú no sé. confías en ese hombre que está en la cabina, E se você confiar no homem da cabine que dirige a grua, él te va a subir a la ele montaña rusa vai colocar você lá na montanha russa. y vas a poder disfrutar de ella todo el E día. você vai poder desfrutar dela o dia todo. Así que tú decides hacerle caso al señor Pablo. Então você decide acreditar em Paulo. Y el hombre de la cabina te sube a uno de los vagones de la montaña E o rusa homem da cabine coloca você em um dos vagões da montanha russa. y comienzas a rodar. E você começa a andar nela. Es increíble la rapidez a la que va el vagón debido a la fuerza de la gravedad. E o vagão, por causa da força da gravidade, vai muito rápido. Pero en un momento en que el vagón está yendo hacia arriba Mas no momento que o vagão está subindo, y a poca velocidad, e bem devagarzinho, tienes la oportunidad de mirar hacia abajo. você tem a oportunidade de olhar para baixo. Y te das cuenta que el señor Moisés está conversando con el señor Pablo, E você percebe que Moisés está conversando com o senhor Paulo. con el brazo echado sobre su hombro, Está com o braço no ombro dele, como dos amigos cercanos. como dois amigos próximos. ¿Ven cuál es el punto, mis hermanos? Entendem o ponto, meus irmãos? Cuando Moisés te dice que debes subirte a la plataforma Quando Moisés diz que você tem que subir naquela plataforma para poder disfrutar de la montaña para rusa, poder desfrutar da montanha russa, él tiene razón. ele tem razão. Pero su idea no es que la escalaras a mano Mas- a través de los rieles. Mas a ideia dele não era que você fosse escalando através dos trilhos. Los rieles no se hicieron para funcionar como escalera, Os trilhos não foram feitos para funcionar como escada. sino para que los vagones rodaran por São ellos. para que os vagões andem neles. Y lo mismo podemos decir de los mandamientos de la ley de A Dios. mesma coisa podemos afirmar dos mandamentos da lei de Deus. Esa ley no fue dada por Dios para que subamos al cielo por medio de ella, Essa lei não foi dada por Deus para que a gente suba ao céu por meio dela, sino como una pista por donde debe rodar la vida del mas creyente como uma pista por onde a vida do crente deve transitar, en el poder del Espíritu no poder Santo. do Espírito Santo. Si confías en el hombre de la Se grúa você confiar no homem da grua y te pones el arnés, e colocar o cinto de segurança, vas a poder subirte al vagón de la vida você vai cristiana subir até o vagão da vida cristã para moverte a través de los rieles de la ley. e se mover através dos trilhos da lei. Así que en vez de anular lo que dijo Moisés, Então, ao invés de anular o que Moisés disse, lo que hace la fe o que a fé faz es llevarte con seguridad a la plataforma de la montaña rusa é te levar com segurança até a plataforma da montanha russa, sin que tengas que escalarla por medio de tu obediencia. sem que você tenha que escalar através da tua obediência. Uno de los principios que aprendimos en la escuela Um dos princípios que aprendemos na escola es que en la matemática é que na matemática el orden de los factores no altera el producto. a ordem dos fatores não altera o produto. 2 más 3 es 2 igual a 5. mais 3 é 5. ¿Y 3 más 2? E 3 mais 2
es igual a 5. é 5 também. El orden de los factores no altera el A producto, ordem dos fatores não altera o produto, pero en el tema de la salvación sí. mas no tema da salvação, sim. El orden de los factores sí altera el A producto. ordem dos fatores altera sim o produto. No tratamos de ganarnos el favor de Dios por medio de nuestra obediencia a la Não ley. queremos ganhar o favor de Deus através da obediência da lei. Eso es como tratar de subir a la plataforma de una montaña rusa Isso é como tentar subir lá na montanha russa, que se encuentra a 1000 kilómetros de que está a distancia, 1000 quilômetros de distância, subiendo por unos rieles bien empinados y subindo engrasados. por trilhos que estão inclinados e cheios de graxa. Más bien venimos a Cristo en nuestra impotencia, Mas nós temos que vir a Cristo na nossa impotência, confiando únicamente en Él y en su obra de confiando salvación. somente nele, na sua obra de salvação. Él cumplió perfectamente la ley en nuestro lugar. Ele cumpriu perfeitamente a lei no nosso lugar. Él pagó el precio de nuestra Ele redención. pagou o preço da nossa redenção. Él sufrió la ira divina que nosotros merecemos Él por nuestros pecados. Sofreu a ira divina que nós merecíamos pelos nossos pecados. Él lo hizo todo. Ele fez tudo. Y si venimos a Él por la E se fe, nós nos achegamos a Ele por fé, nos dará su Espíritu Santo Ele vai nos dar o Espírito Santo para que podamos movernos dentro de los rieles de la para que a ley gente transite nos trilhos da lei, en un tipo de obediencia que surge del amor, no del temor. num tipo de obediência que surge do amor e não do medo. Obedecemos la ley por amor, no para ser amados. Obedecemos a lei por amor e não para ser amados. El amor y la ley caminan de la O mano. amor e a lei caminham juntos. Pablo dice en Romanos capítulo 13, versículo 10, Paulo diz em Romanos 13:10 que el amor es el cumplimiento que de la ley. o cumprimento da lei é o amor. El que ama cumplirá la lei. Aquele que ama cumprirá a lei. No porque va a querer porque no va a querer ofender ni a Dios ni al prójimo. Não porque ele não quer ofender a Deus e o próximo. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, Paulo versículo diz 22, em Gálatas 5:22. el amor O amor es un fruto del é Espíritu. fruto do Espírito. El Espíritu que viene a nuestras vidas cuando depositamos nuestra fe en Jesús. O Espírito que vem às nossas vidas quando colocamos nossa fé em Jesus. De manera que la fe no anula la ley, Então a fé não anula a lei. la fe confirma la ley. A fé confirma a lei. ¿Dónde está pues la jactancia? Onde está, pois, a jactância? ¿Hay algo de lo que podamos gloriarnos por nuestra Tem salvación? alguma coisa para a gente se gloriar na salvação? Por supuesto que no. Claro que não. Fuimos salvos por gracia. Fomos salvos pela graça. ¿Hay algo de lo que podamos gloriarnos en nuestra santificación? Há alguma coisa para se gloriar na nossa santificação? Por supuesto que no. Claro que não. Porque avanzamos Porque por gracia nós en el camino de la santidad. Caminhamos em graça nesse caminho da santidade. ¿Hay algo de lo que podamos gloriarnos en nuestra fructificación? Existe alguma coisa para se gloriar na nossa frutificação? No, porque fructificamos por gracia. Não, porque somos frutíferos por graça. ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Pregunta Pablo. O que você tem que você não tenha recebido? Paulo pergunta. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras E recibido? se você recebeu, por que se gloria como se ninguém tivesse te dado? Mis hermanos, no hay nada más incompatible con el Evangelio que la jactancia y la búsqueda de gloria personal. Não existe nada mais incompatível com o evangelho do que a jactância e a busca de glória pessoal. Fuimos salvados por medio de la fe en Jesucristo, Fomos salvos por meio da fé em Jesus Cristo. gratuitamente por su gracia, Gratuitamente por sua graça. para que solo nuestro Dios reciba gloria en Jesús en cada aspecto de nuestra vida Para que cristiana. somente nosso Deus receba a glória em Jesus em cada aspecto da vida cristã. Hoy día se habla mucho de la batalla sobre la adoración que se está librando en las iglesias. Hoje em dia se fala muito da batalha sobre a adoração que está livrando em muitas igrejas. John MacArthur le llama al tema de la adoración MacArthur chama esse tema da adoração la guerra civil de de la iglesia guerra evangélica. civil da igreja evangélica. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Como é que a gente deve adorar a Deus? ¿Podemos usar instrumentos musicales o debemos cantar a capela? Podemos usar instrumentos ou temos que cantar a capela? ¿Podemos usar un piano o también podemos usar batería? Usamos piano ou podemos usar bateria também? ¿Debemos cantar los signos del 1800 hacia atrás? Temos que cantar hinos de 1800 para trás ¿O podemos cantar himnos contemporáneos? ou a gente pode cantar hinos contemporâneos?
Miren, mis hermanos, sin restarle mérito a alguno de estos temas que se están debatiendo actualmente, Irmãos, sem querer tirar o mérito desses temas que estão sendo debatidos atualmente, el corazón de la adoración no está ahí. o coração da adoração não está nisso. La verdadera adoración comienza con un correcto entendimiento A verdadeira adoração começa com o entendimento correto de la doctrina de la justificación da doutrina da justificação solo por Cristo, somente por Cristo, solo por gracia, só por graça, solo por medio de la fe. somente por meio da fé. Si tú abrazas esta doctrina, Se você abraçar essa doutrina, te vas a dar cuenta que no tienes nada de qué jactarte en ti mismo você vai perceber que não tem nada para se gloriar em você mesmo y le vas a dar toda la gloria a Dios e vai dar toda a glória a Deus en Cristo. em Cristo. Ese es el corazón de la Esse é o adoración. coração da adoração. Déjame hacerte una pregunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Y de paso, E rapidinho. yo no creo en arrebatos místicos, Eu não creio em arrebatamentos místicos, pero vamos a pretender por un momento que eso es posible. mas vamos supor que isso seja possível. Imagínate que tú Imagine estás en tu casa que você está na sua casa mañana amanhã, preparándote para venir al culto preparando para vir para o culto iglesia. o culto da tua igreja, Y de repente eres místicamente arrebatado e de repente você é arrebatado misticamente y llevado al infierno e você é levado para o inferno por 5 minutos. por 5 minutos. Durante 5 minutos tú sientes en tu piel lo que los impíos sentirán en el infierno por los siglos de los siglos. Durante 5 minutos você sente na própria pele o que os ímpios sentirão no inferno pelos séculos dos séculos. Por 5 minutos escuchas los gritos de los condenados, Por 5 minutos você escuta os gritos dos condenados, ves los demonios al você lado vê tuyo. demônios do teu lado. 5 minutos en el infierno. 5 minutos no inferno. 5 minutos después 5 minutos depois, eres arrebatado de nuevo você é arrebatado novamente y eres llevado al Calvario. e você é levado para o Calvário. Y por 5 minutos estás al pie de la cruz, E por 5 minutos você fica aos pés da cruz, viendo los sufrimientos del Salvador, vendo os sofrimentos do Salvador, viendo su cabeza coronada de espinas, vendo a coroa de espinhos na sua cabeça, viéndolo clavado desnudo en la cruz, vendo ele cravado na cruz, viendo sus manos y sus pies traspasados, vendo suas mãos e pés atravessados, escuchándole gritar: escutando seus gritos. Dios mío, ¿por qué me has E desamparado? ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Y 5 minutos después 5 minutos depois, eres llevado a la gloria. você é levado para a glória. Y por 5 minutos disfrutas E por 5 minutos você desfruta lo que vas a disfrutar por los siglos de los siglos en la presencia de tu Señor y aquilo que Salvador. você vai desfrutar pelos séculos dos séculos na presença do teu Senhor e Salvador. 15 minutos después estás en tu habitación 15 minutos depois você está no seu quarto, preparándote para venir a la se iglesia. preparando para vir para a igreja. He aquí mi pregunta. E essa é a minha pergunta. ¿Tú crees que tú vas a adorar de la misma manera? Você acha que vai adorar da mesma forma? ¿Tú crees que vas a venir a la iglesia a cantar? Você acha que vai vir para a igreja cantar? Santo, santo, santo. Deus onipotente. ¿Sabes una cosa, mi amado hermano, mi amada hermana? Sabe de uma coisa, meu amado irmão e irmã? Tú no necesitas ese arrebato místico para prepararte para adorar a Dios. Você não precisa de um arrebatamento místico para se preparar para a adoração a Deus. Nosotros tenemos el Evangelio. Nós temos o Evangelho. Nosotros sabemos lo que costó nuestra salvación. Nós sabemos o preço da nossa salvação. Nosotros sabemos lo que nuestro bendito Señor y Salvador sufrió para que hoy nosotros podamos ser Nós sabemos salvos. o que o nosso bendito Salvador sofreu para que hoje pudéssemos ser salvos. Mis hermanos, es aquí donde la teología se convierte en doxología. Meus irmãos, é aqui que a teologia se transforma em doxologia. Si tu teología no se convierte en doxología, Se a tua teologia não se transforma em en doxologia, alabanza a Dios, em louvor a Deus, tu teología es a defectuosa. sua teologia está com defeito. A mí no me importa que tú seas reformado. Não importa, não interessa se você é Si reformado. tu teología no se convierte en Se a doxología, sua teologia não se transformar em doxologia, tu teología es sua defectuosa. teologia está com defeito.
Es cuando podemos decir junto con Pablo en Romanos capítulo É 11 quando podemos dizer com Paulo em Romanos capítulo 11 que no le dimos a Dios nada que mereciera ser recompensado, que não demos a Deus nada que mereça recompensa, sino que de Él y por Él y para Él son todas las mas que cosas, dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. que podemos concluir que a Él sea la gloria por Então los podemos siglos de los concluir siglos. que a ele é a glória pelos séculos dos séculos. Mi hermano, recuérdate este evangelio de la justificación hermano. por la fe sola todos los días. Lembre desse evangelho da justificação pela fé somente todos os dias. Vacúnate con este evangelio contra el orgullo y la soberbia. Toma essa vacina do evangelho contra o orgulho e a soberba. Vacúnate contra el legalismo. Toma a vacina contra o legalismo. Mientras transitas seguro y gozoso en los rieles de la ley moral de Enquanto Dios, você transita pelos trilhos da lei moral de Deus com alegria, dependiendo del Espíritu Santo por la fe, dependendo apenas do Espírito Santo pela fé, sabiendo que ya fuiste perdonado, sabendo que você já foi perdoado, que no estás tratando de probar nada por tu que obediencia. você não tem que provar nada pela tua obediência. Alguien decía, Alguém no dizia: trates de impresionar a Dios não con tu desempeño. tente impressionar a Deus com o teu desempenho. Ya Jesús lo impresionó por ti. Jesus já impressionou por você. No tenemos nada que probar No. ni delante de Dios ni delante de Não nadie. temos que provar nada diante de Deus nem de ninguém. Esa es la vacuna del Evangelio. Essa é a vacina do Evangelho. Ahora, ¿cómo saber si tú estás creciendo en tu entendimiento y apreciación del Evangelio de Jesucristo? Agora, como saber se você está crescendo em seu entendimento e apreciação do Evangelho de Jesus Cristo? ¿Cómo saber que estás creciendo en tu entendimiento y apreciación de la doctrina de la justificación por la fe sola, gratuitamente, por gracia? Como saber se você está crescendo no seu entendimento e apreciação da justificação pela fé somente e pela graça? Déjame hacerte estas preguntas y con esto termino. Deixa eu fazer essas perguntas e com isso eu quero concluir. Y sé honesto con tu conciencia. Seja honesto com a sua consciência. ¿Tú te sientes superior a otros creyentes en la iglesia? Você se sente superior a outros crentes na igreja, Ya sea por tu servicio, seja pelo teu trabalho, por tu vida de obediencia, pela tua vida de obediência, o incluso por tu precisión teológica en la comprensión de ciertas doctrinas. ou até pela tua compreensão teológica de certas doutrinas. Porque si te sientes superior, Porque se você se sente superior, tú necesitas crecer en el entendimiento de la doctrina de la justificación por la fe sola, você precisa gratuitamente por gracia. crescer no entendimento da justificação pela fé somente. Déjame hacerte otra pregunta. Deixa eu te perguntar outra coisa. ¿Qué tan difícil se te hace perdonar a otros? É difícil para você perdoar outras pessoas? Hay pastores que es lo que esa persona me hizo es imperdonable. Ah, pastor, o que essa pessoa fez é imperdoável. El pecado de esa persona contra ti O pecado dessa pessoa contra você es peor que tu pecado contra Dios. é pior que o teu pecado contra Deus, Y Él te perdonó únicamente por la fe. e Deus te perdoou unicamente pela fé. Porque Jesús fue castigado por tu pecado. Jesus foi castigado pelo teu pecado. Y tú no puedes perdonar. E agora você não pode perdoar? Tú necesitas crecer Você precisa crescer en el entendimiento de esta no doctrina. entendimento dessa doutrina. ¿Qué tan difícil se te hace servir a otros? É difícil para você servir a outras pessoas? ¿O qué es más característico en ti? ¿La queja o la O gratitud? que é mais característico em você? Queixar-se ou agradecer? Ya sea hacia Dios o hacia los demás. Seja isso para com Deus ou com as pessoas. Yo he descubierto algo en los años que tengo siendo cristiano. Eu descobri algumas coisas nos anos que tenho de cristão. Y es que hay cosas que yo le digo a Dios en oración E tem coisas que eu digo a Deus em oração que parece que no las creo. que parece que eu não acredito. Oh Señor, Ó Senhor, tú sabes que yo soy un gusano, o Senhor sabe que eu sou um verme, pero hay del que me trate como un gusano. mas ai daquele que me tratar como um verme. Por fin, ¿eres gusano o ángel? Você é verme ou anjo? Necesitamos crecer en el entendimiento de esta doctrina. Precisamos crescer no entendimento dessa doutrina. Y he aquí mi última pregunta por causa del tiempo. E minha última pergunta vai aqui por causa do tempo.
¿Es Cristo el deleite de tu alma? Cristo é o deleite da sua alma, ¿El amado de tu corazón? o amado do teu coração, ¿El objeto supremo de tu devoción y o adoración? objeto supremo da tua devoção e adoração? ¿O está siendo Cristo eclipsado en tu corazón Ou Cristo está sendo eclipsado no teu coração por cosas legítimas de este mundo por coisas legítimas desse mundo, a las que le estás prestando demasiada mas que atención? você está se fixando nelas demais? Vuelve otra vez a la doctrina de la justificación por la fe sola, Volte outra vez para a doutrina da justificação pela fé somente, gratuitamente por gracia. gratuitamente pela graça, Y mira a tu Salvador muriendo por ti. e en la olhe cruz. o teu Salvador morrendo por você na cruz. Escucha sus gritos de agonía en la cruz Escute os gritos de agonia na cruz, por la fe pela fé, y dale gracias por tu salvación. e agradeça a Ele pela tua salvação. Y pídele al Padre que te dé un corazón que solo lo ame a Él. Peça ao Pai que te dê um coração que só ame a Ele. Que Cristo sea el todo de tu Que vida. Cristo seja o tudo da sua vida. Y si te has sentido culpable E se você sentiu culpa al escuchar estas preguntas, ao escutar essas perguntas, no te quedes postrado, aplastado bajo el peso de la não culpa. fique esmagado pelo peso da culpa. Si confesamos nuestros pecados, Se confessamos nossos pecados, Él es fiel y justo Ele é fiel e justo para perdonar nuestros para pecados perdoar os nossos pecados y limpiarnos de toda maldad. e nos limpar de toda maldade. Mis hermanos, la culpa no es un motivador. Meus irmãos, a culpa não é motivadora. La culpa no motiva. A culpa não motiva. Dios te da la culpa, Deus te dá a culpa, pero solo para que vuelvas otra vez al mas Calvario é para você voltar outra vez ao Calvário en arrepentimiento y em fe arrependimento e fé, y vuelvas a experimentar e para que você experimente de novo el gozo del a perdón alegria en do Cristo. perdão em Cristo. Eso sí motiva al Isso cristiano. sim motiva o crente. Oh, que Dios bendiga su palabra. Que Deus abençoe a sua palavra. Habíamos orado al principio que Cristo pueda ser exaltado. Havíamos orado a princípio que Deus seja Oh, exaltado. yo espero que a pesar de mi debilidad E eu espero que, apesar da minha fraqueza y a pesar de la dificultad de la e traducción, apesar da dificuldade da tradução, que Jesucristo haya podido ser exaltado en que esta hora. Jesus seja exaltado nessa hora. Vamos a orar. Vamos orar. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias Pai, nós queremos te agradecer por nuestro bendito Señor y Salvador. por nosso bendito Senhor e Salvador. Oh, gracias por la bendita cruz Obrigado pela cruz bendita, en la que nuestros pecados fueron perdonados. na qual nossos pecados foram perdoados. Gracias, oh Señor, porque nuestros pecados fueron enterrados en el fondo del mar. Obrigado, Senhor, porque nossos pecados foram lançados na Oh profundeza do Padre, mar. gracias porque tú estuviste dispuesto Obrigado porque o Senhor esteve disposto a triturar nuestros pecados en la cara de a Jesús. triturar nossos pecados no rosto de Jesus. Oh, gracias, Señor. Obrigado, Senhor. Ayúdanos Nos ajude a vivir como redimidos. a viver como redimidos. Oh, excluye toda jactancia de nuestro corazón. Exclua toda jactância do nosso coração. Oh, que en nosotros se cumpla, Que em nós seja cumprida, tal como está escrito, tal como está escrito. que el que se gloría, Aquele que se gloria, que se gloríe en el que Señor. se glorie no Senhor. Amén. Amém.